sobre pecados e pastores. A gente tem vivido tempos muito difíceis e eu quero conversar algo muito importante com você. Mas antes, eu preciso que você nos ajude, se inscrevendo no canal, nos seguindo nas redes sociais, enfim, comentando, compartilhando, porque esse vídeo é muito importante. E peço que você fique até o final, porque é um videozinho um pouquinho mais longo do que o comum, mas com um assunto muito relevante. No final do ano passado, estourou no meio cristão dois escândalos acerca de pastores e relações extraconjugais. Um pastor nos Estados Unidos, muito famoso, escritor, e que veio às redes sociais, confessou que durante 8 anos, onde ele escrevia, ministrava, pastoreava, ele tinha um caso extraconjugal. Se acertou com a sua esposa, ela o perdoou, ele deixou o ministério e foi viver a sua vida. O outro lado foi aqui no Brasil, um pastor de uma grande igreja, uma igreja muito relevante. Ele foi descoberto, frequentando alguns lugares inadequados, e aí quando ele foi confrontado, ele confessou também em relacionamentos extraconjugais, traições, adultérios, durante mais da metade da sua vida conjugal. Hoje ele está afastado, a igreja revogou a sua ordenação ao ministério, a igreja não mais reconhece ele como pastor, e hoje ele está no retiro espiritual, se tratando e se curando. E aí a pergunta que fica é, e nós como igreja, como ficamos nisso? Nós precisamos separar duas questões muito importantes. Primeiro, todo mundo vai errar. Todo mundo erra. Só que tem alguns erros que líderes, pastores, não podem cometer. Mas podem vir a cometer. Quando um pastor comete um erro dessa magnitude, e aí ele se arrepende, reconhece que está errado, e aí muda a sua postura, o seu comportamento, busca um verdadeiro arrependimento, perdão da igreja, busca recomeçar, amém. Glória a Deus por isso, o reino de Deus é honrado e o nosso Deus é glorificado. Há algumas situações onde a gente fica bastante preocupado nesses dois casos específicos, porque foram 8 anos para um de adultério e o outro foi 10 anos de adultério. E uma das esposas, aqui do caso do Brasil, ela ministrou há pouco tempo e ela disse algo muito sério. Ela disse assim, o meu marido estava indo para o inferno. Pois bem, aí é importante a gente aprender que o que leva o homem para o inferno não é o pecado, mas a iniquidade. É o amor, o prazer pelo pecado. Porque nós somos pecadores. Porém, nós não temos prazer no pecado. Nós, cristãos, não amamos o pecado. A gente luta todo dia contra isso porque a gente sabe que o nosso pecado nos separa de Deus. O nosso pecado faz com que a gente viva afastado do Senhor. Mas quando eu tenho prazer no pecado, quando eu tenho amor pelo pecado, quando eu não consigo deixar de pecar, aí é porque, na verdade, eu nunca fui salvo. E, de fato, eu estava indo para o inferno. Então, o que a igreja precisa fazer? Orar por esses irmãos, clamar ao Senhor pela sua misericórdia. É óbvio que a ira de Deus sobre ele vai permanecer, é óbvio que a justiça de Deus vai agir, mas também a gente precisa também ser muito sincero. Não tem mais o que ouvir desses irmãos. Esses irmãos não têm mais nada para nos falar, porque tudo que eles fizeram, tudo que eles escreveram, foi em tempos de pecado, foi em tempos em que eles estavam desagradando Deus. Então eu preciso entender que precisamos amar os irmãos, precisamos clamar ao Senhor por misericórdia, mas entender que eles não têm mais como ter autoridade para falar com a igreja. E aí fica, para finalizar, a palavra da esposa aqui no Brasil. O meu marido estava indo para o inferno.